Hoje a gente vai mergulhar num documento que traz uma visão, assim, bem radical para o Brasil. A ideia é transformar o sistema prisional, que hoje é visto como um grande problema, num ativo estratégico para o país. Vamos entender como essa proposta se desenrola. Essa frase, tirada direto do documento, já resume a missão central do protocolo. Ela estabelece um tom bem sério e, vamos combinar, intrigante, né? Sugere uma virada de chave completa na maneira como se enxerga o sistema prisional. Para a gente conseguir entender essa proposta, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, de onde veio a ideia. Depois, a crítica que ela faz ao sistema que a gente tem hoje. Aí, a gente entra na solução, no pacto social que seria necessário para isso, e, por fim, a visão de futuro que amarra tudo. Então, vamos lá. A proposta se chama Protocolo de Estatização Industrial Prisional, ou pela sigla PEIP. E segundo o texto, a origem dela não é de um partido político, mas sim de um plano técnico que nasceria de um dever, quase paterno, de proteger a nação. E aqui está um conceito ideológico central do manifesto. Ele apresenta o zelador do destino geracional como o autor do plano. Ou seja, não se trata de um político, mas de uma figura de pai de família que assume para si a responsabilidade de garantir um futuro que funcione para as próximas gerações. Bom, o protocolo começa com uma crítica muito pesada ao que ele chama de frigorífico humano. Esse é o nome que ele dá para o modelo atual de parcerias público-privadas, que, na visão do documento, acaba lucrando com a própria ineficiência do sistema. Agora, olha só esse número. Ele é apontado como a raiz do problema. O manifesto afirma que o Estado chega a gastar R$ 5.500 por mês com cada pessoa presa. É um dreno de dinheiro que o protocolo quer estancar, de uma vez por todas. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, o que o texto chama de modelo parasitário capitalista, onde o lucro viria da reincidência. Do outro, um modelo de autossustentabilidade, em que a produção fica com o Estado e gera valor para a nação inteira. Certo. Então, qual é a solução que o documento propõe? A estatização imediata de todas as prisões. A ideia é bem direta: transformar cada presídio de um centro de custo em um polo industrial produtivo. O coração do plano é a tal da Unidade de Produção Nacional, a UPN. Pensa num presídio industrial, só que totalmente estatal. O financiamento, segundo o texto, viria da recuperação de dinheiro por meio de uma auditoria cidadã da dívida, que seria uma investigação na dívida pública para encontrar irregularidades. O objetivo final é simples: zerar o custo para o Estado e ainda gerar produção para o país, em vez de lucro para empresas. E para conseguir isso, o documento apresenta um conceito que eles batizaram de alquimia de valor. É basicamente uma abordagem com duas frentes para criar riqueza a partir de duas fontes bem improváveis: os próprios detentos e o lixo. A primeira parte dessa alquimia é a soberania alimentar. Como a gente vê aqui, a ideia é cultivar, processar tudo lá dentro das UPNs e, no fim, distribuir alimentos de alto valor direto para escolas e hospitais. Isso corta os atravessadores e, segundo o plano, fortaleceria a segurança alimentar do Brasil. A segunda parte é a soberania industrial. O processo, como está ilustrado aí, começa com uma mineração urbana, que é a coleta de lixo plástico. Esse plástico é, então, transformado em filamento para impressora 3D. E com esse material, as UPNs poderiam produzir peças essenciais como componentes para ferrovias, gerando uma autonomia industrial para o país. Mas quem é que iria operar essa máquina toda? O protocolo vai além da indústria e propõe uma nova organização da sociedade, focada na ação técnica. Vamos ver como isso se encaixaria. O manifesto define 4 pilares para esse pacto. Os jovens seriam os especialistas em tecnologia, operando as impressoras 3D. Os aposentados entrariam como mentores, sendo pagos para passar seu conhecimento. Os ajudantes gerais cuidariam da logística e os reeducandos formariam a força de trabalho industrial, conquistando, segundo o texto, a liberdade pelo valor que eles mesmos produzem. E tudo isso junto leva à grande visão que amarra o plano inteiro: o conceito da oitava civilização. Esse seria o objetivo final, uma espécie de utopia técnica para onde todas essas etapas estariam apontando. Essa citação aqui resume muito bem a filosofia por trás de tudo. A ideia de que a ação produtiva, a técnica, é mais importante que o discurso político. É uma declaração de que fazer, construir e produzir são, no fim das contas, os atos de rebeldia mais significativos.
E o documento se encerra com esse lema triplo que condensa os pilares ideológicos: a defesa da soberania, a centralidade da família e essa busca por uma nova fase da civilização, a oitava, baseada na técnica e na autossuficiência. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. O Manifesto PAPE, independentemente da sua viabilidade ou da sua ideologia, nos força a pensar: e se os maiores problemas de uma nação, como o sistema prisional ou o lixo, fossem, na verdade, os seus maiores recursos para construir o futuro?